Eu sempre achei que minha família tinha uma habilidade quase artística para transformar qualquer situação simples em um drama digno de novela mexicana. E não estou exagerando. Basta uma colher de açúcar a mais no café do meu pai e pronto, guerra civil declarada. Então, quando meu irmão veio até mim com aquele sorriso de quem está prestes a pedir um favor pequeno, eu já sabia que era coisa grande. Ele apareceu aqui numa terça-feira, sem avisar, o que, por si só, já era um sinal de alerta, com um embrulho suspeito debaixo do braço e a mesma cara de cachorro pidão que usava quando queria que eu fizesse o trabalho de escola dele. Mana, você sabe que eu te amo, né? Começou ele, colocando o tal embrulho na mesa como se fosse um presente para mim. Eu o encarei de cima a baixo, cruzando os braços. Depende. Esse eu te amo vem acompanhado de um pedido caro ou de um empréstimo disfarçado? Ele riu, mas com aquele ar nervoso de quem tenta parecer espontâneo. Não, nada demais. É só que, eu e a Patrícia estamos pensando em alugar uma casa maior. Sabe como é? O apartamento tá apertado, o bebê, o cachorro, minha sogra que vive lá. A sua sogra. Interrompi. Desde quando ela mora com vocês? Ah, já faz uns 6 meses. É temporário, até ela se ajeitar. Eu respirei fundo. Conhecia bem a tradução de antemporário no vocabulário dele, significava para sempre. Ele então abriu o embrulho. Não era presente nenhum, eram papéis. Contrato de aluguel, ficha de cadastro, cópia da minha identidade que, para meu espanto, eu não lembrava de ter dado para ele. Você já preencheu meu nome? Perguntei, pegando as folhas como quem segura uma cobra. É só assinar. Você tem um nome limpo, o histórico perfeito. E eu, bom, digamos que meu nome não é exatamente o favorito das imobiliárias. Você quer que eu me responsabilize por um contrato de aluguel para você? Falei devagar, para ver se ele entendia o peso da coisa. É só um papel, mana. Você sabe que eu sou responsável. Eu quase engasguei com o café. Responsável? Você ainda me deve R$ 50 de um lanche de 2008. Ele tentou mudar de assunto. Olha, é uma casa incrível. Quintal, churrasqueira, até uma piscina de plástico que dá para inflar no verão. É o lar perfeito. E como você não vai usar seu nome para nada agora? Ah, claro, porque meu nome está encostado no armário, pegando poeira, e você resolveu dar uso para ele. Ele deu aquela risadinha que eu odiava, meio debochada, meio a você vai acabar cedendo. Mas dessa vez, não cedi. Não, Marcos. Falei firme. Eu não vou assinar. Ele piscou, como se não tivesse entendido. Como assim, não? Assim mesmo, N.A.O. Foi como se eu tivesse dito que ia vender a casa da família para abrir um estacionamento. Ele me olhou ofendido, indignado, como se eu tivesse obrigação moral de dizer assim. Você sabe que, se não for você, não tem mais ninguém para ajudar. Então talvez seja a hora de você aprender a viver com o que pode pagar. Ele pegou os papéis com um suspiro dramático, como se estivesse recolhendo os destroços de um sonho. Você vai se arrepender de não me ajudar. Talvez. Mas pelo menos não vou me arrepender de ter meu nome preso num contrato de aluguel que não é meu. E assim terminou a visita. Ou pelo menos eu pensei que tinha terminado. 2 dias depois, minha mãe me liga. Já começou sem nem dizer um oi. O que você tem contra o seu irmão? Bom dia para você também. Eu não acredito que você negou ajudar. Você sabe que ele precisa. Mãe, ele quer que eu assine um contrato no meu nome. Você sabe o risco que isso é. Mas é seu irmão. Justamente por isso eu sei que é arriscado. Você é tão egoísta, Mariana. Sempre foi. Eu ri. Egoísta. Essa palavra na boca da minha mãe soava como um carimbo automático. Ela a usava para qualquer situação em que eu não atendia às vontades do Marcos. Se você quer tanto ajudar, mãe, por que não assina no seu nome? Silêncio do outro lado. Um silêncio que dizia tudo. É diferente. Ah, claro. É diferente porque aí quem se arriscaria seria você. Ela suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Pensa nisso. O Natal está chegando,
e eu não quero clima ruim na ceia. Mal sabia ela que clima ruim era pouco para o que estava por vir. O Natal chegou, e junto com ele, o que parecia ser um evento cuidadosamente planejado, minha exclusão. Eu só percebi quando vi fotos no grupo da família. Mesa cheia, peru, farofa, todo mundo sorrindo, menos eu, que obviamente não estava lá. Mandei uma mensagem no grupo. Ei, vocês esqueceram de me chamar ou o Papai Noel errou de endereço? Meu pai respondeu com uma rapidez suspeita. Achei que você não fosse querer vir depois de tudo que fez com seu irmão. Tudo que fiz sendo, não colocar minha assinatura num contrato que poderia acabar com minha vida financeira. Então quer dizer que a punição por não colocar meu nome num contrato é ser cortada da ceia de Natal? Escrevi. Você está colhendo o que plantou, foi a resposta do meu pai. Eu não respondi mais. Apenas abri um vinho, cortei um pedaço generoso de panetone e decidi que aquele era o último Natal em que eu me importaria com qualquer coisa que eles fizessem. 2 dias depois, descobri que, mesmo sem minha assinatura, o Marcos tinha dado um jeito de fazer o contrato, usando um fiador emprestado. Só que esse fiador desistiu no último minuto, e a imobiliária ligou para mim por engano, achando que eu ainda estava envolvida. Foi aí que eu soube que o contrato já estava aprovado, só esperando uma assinatura. E foi aí que a luzinha da vingança acendeu na minha cabeça. Liguei para a imobiliária, me apresentei como irmã do inquilino e disse, com minha voz mais doce: Olha, houve um mal-entendido. Preciso que cancelem imediatamente o contrato. A moça, meio perdida, disse que só poderia fazer isso se o responsável solicitasse. Pois eu sou a responsável, inventei, colocando uma convicção digna de atriz. Ele está viajando, e eu tenho todos os documentos. Não quero que ele assuma nada sem meu consentimento. Dei os detalhes inventados, citei umas pendências judiciais e pronto, contrato cancelado. O caos foi instantâneo. No dia seguinte, meu celular explodiu em ligações. Primeiro o Marcos. O que você fez? Eu? Nada. Por quê? A imobiliária disse que o contrato foi cancelado. Nossa, que chato. E agora? Ele bufou tão alto que quase estourou o alto-falante. Você acha que é engraçado? Um pouco. A ligação caiu, e logo em seguida minha mãe me ligou. Mariana, isso passou dos limites. Você vai ligar lá e fazer um novo contrato agora. Eu ri. Claro, mãe. E depois que eu fizer isso, vocês querem que eu compre um sofá para a sala dele também? Isso não é hora para piadas. Então vou falar sério, se você quer tanto que ele more nessa casa, por que não se mudam todos juntos? Faz uma república familiar, seria lindo. O silêncio dela foi tão pesado que deu até para ouvir o eco. Você não tem um pingo de consideração. Tenho sim. Consideração por mim mesma. E foi nesse momento que percebi, aquele Natal poderia ter sido o fim de um ciclo, mas na verdade era só o começo. Se existe um talento que minha família domina, é o de transformar qualquer assunto em um caso urgente que exige uma reunião presencial para resolver. E não, reunião presencial não significa conversa calma na mesa da cozinha. Significa emboscada. A primeira tentativa aconteceu numa manhã de sábado, quando eu estava no auge da minha paz, pijama, café quente e uma maratona de séries planejada. Bateram à porta. Não toque de campainha, não mensagem avisando, nada. Só 3 batidas fortes e decididas, do tipo sabemos que você está aí. Quando abri, lá estavam, minha mãe, meu pai e o Marcos. Bom dia, falei, com um sorriso educado e uma xícara na mão, fingindo que não estava surpresa. Podemos entrar? Minha mãe já foi passando, sem esperar resposta. Meu pai, sempre o segundo a agir, seguiu atrás, e o Marcos entrou por último, com a expressão de quem estava indo para o próprio julgamento, mas já tinha decidido culpar outra pessoa. Eles se acomodaram no sofá como se fossem os donos do apartamento. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu, começou meu pai. O que aconteceu? Perguntei, me fazendo de desentendida. Não começa, Mariana, disse minha mãe. Você sabe muito bem que estragou o Natal e a vida do seu irmão. Nossa, que currículo impressionante para um único mês, comentei.
Querem que eu também leve a culpa pelo aumento do preço da gasolina? O Marcos respirou fundo, como quem se prepara para um discurso comovente. Eu só queria oferecer uma vida melhor para minha família, mas você decidiu me sabotar. Sabotar? Arqueei a sobrancelha. Interessante essa narrativa. Você pediu para eu colocar meu nome num contrato, eu disse não, e agora sou responsável pelo fato de você não conseguir pagar uma casa que não pode pagar. É isso? Você não entende, ele respondeu, balançando a cabeça. É sobre apoio. Família se apoia. Apoio é uma coisa. Fiança em contrato é outra bem diferente. Minha mãe interveio, com o tom dramático de sempre. Quando seu pai e eu começamos, tivemos apoio da família. E foi por isso que vocês puderam ajudar o Marcos, certo? Falei. Então façam de novo. Foi nesse momento que o silêncio se instalou. Aparentemente, ajudar era bonito no discurso, mas feio na prática. Meu pai pigarreou. Não podemos colocar nosso nome porque estamos financiando a casa de praia. Claro, respondi. Prioridades. Minha mãe olhou para mim como se eu fosse um enigma impossível de decifrar. Você não sente culpa? Não, mãe. Eu sinto alívio. Ela colocou a mão no peito, como se eu tivesse dito um palavrão. Você está mudada. Não, eu só aprendi que amor de família não paga boleto. Eles tentaram mudar de estratégia. Saíram do discurso moralista e foram para o lado mais teatral, histórias emocionantes. Minha mãe começou. Sabe, sua avó ficaria tão triste se visse vocês brigando assim. Minha avó ficaria mais triste se visse meu nome preso num contrato inadimplente. Você não tem coração? Marcos rebateu. Tenho sim, e ele bate forte toda vez que eu não assino papéis problemáticos. O ápice da reunião foi quando Marcos puxou a carta Pense nas Crianças. É o meu filho, Mariana. Você sabe que ele merece um quintal para brincar. E sabe o que mais ele merece? Pais que vivam dentro das possibilidades deles. Meu irmão fez aquela cara de quem ia chorar. Eu, que conheço bem o repertório dramático dele, sabia que era pura encenação. Quando perceberam que eu não ia ceder, começaram as ameaças veladas. Meu pai disse: se continuar assim, não conte mais com a gente para nada. Eu sorri. Perfeito. Menos pressão para os dois lados. Minha mãe levantou, indignada. Nós viemos aqui para tentar resolver como adultos. E eu estou resolvendo como adulta, dizendo não. Eles saíram como se estivessem abandonando um caso perdido. O Marcos, no entanto, ainda fez questão de lançar a frase final. Você vai se arrepender. Já ouvi isso antes. Ainda estou esperando o arrependimento chegar. Fechei a porta e me joguei no sofá, mas sabia que não ia parar por aí. Eles não desistem fácil. A segunda investida foi mais sutil. Recebi uma mensagem da minha prima Camila, que nunca me manda nada. Oi Mari, vamos marcar um almoço de família? Todo mundo vai estar lá. Traduzindo, emboscada número 2. Respondi. Estou ocupada este mês. Talvez em outro século. Ela insistiu, dizendo que ia ser divertido, que a comida ia ser boa. Só que eu já conheço o script. Era almoço para me cercar e fazer pressão de novo. Então inventei que estava com um trabalho urgente. Minutos depois, minha mãe me liga, por coincidência. Camila disse que você não vai no almoço. Não posso, mãe. Trabalho. Trabalho no sábado. Claro. É o dia que os problemas mais gostam de aparecer. Ela tentou me convencer, mas encerrei rápido. Não ia cair na mesma armadilha. A terceira tentativa foi digna de comédia pastelão. Recebo uma ligação de um número desconhecido. Atendo, e é a Patrícia, minha cunhada, usando o tom mais meloso que já ouvi. Marie, como você está? Direta ao ponto, Patrícia. Então, sabe que eu e o Marcos estamos com umas caixas aqui. E? Se a gente não assinar o contrato até segunda, vamos perder a casa. Nossa, que notícia! Você pode assinar, só dessa vez.
prometo que vamos manter tudo certinho. Patrícia, se eu tivesse R$ 1 para cada vez que ouvi essa promessa, eu já teria comprado a casa de vocês à vista. Ela riu sem graça e tentou apelar para Somos Família. Quando viu que não ia funcionar, desligou rápido. A melhor parte foi o que veio depois: mensagens furiosas no grupo da família. Meu pai, você está se tornando uma pessoa amarga. Minha mãe, não reconheço mais minha filha. Marcos, quando a vida te der as costas, não corra para a gente. Fiquem tranquilos. A vida me deu as costas, mas pelo menos não me deu um contrato de aluguel para pagar. Foi aí que percebi que minha tranquilidade estava incomodando mais do que minha recusa. E nada me dá mais satisfação do que ver a cara de indignação coletiva quando percebem que eu não estou perdendo o sono por causa deles. Se minha família tivesse um departamento de operações estratégicas, esse seria o momento em que eles lançariam a Operação Mensageiro. Eles já tinham tentado a abordagem direta e falhado miseravelmente. Agora, a ideia era enviar intermediários, como se colocar outras pessoas no papel de mensageiro fosse de alguma forma me fazer mudar de ideia. A primeira tentativa veio de onde eu menos esperava, Dona Neide, a vizinha do andar de baixo. Eu estava chegando em casa, carregando sacolas do mercado, quando ela me interceptou no hall. Mariana, disse, abrindo um sorriso exagerado. Estava querendo falar com você. Boa tarde, Dona Neide. O que houve? Olha, você sabe que gosto muito da sua família, né? Sempre admirei como vocês são unidos. Eu já sabia para onde aquilo ia. Sei. Então, seu irmão me contou que vocês estão com um probleminha e, bom, ele é tão esforçado, coitado. Só quer o melhor para o filho. Ele também contou que quer o melhor usando o meu nome? Ela riu, nervosa. Ah, mas família é para isso, minha filha. Um ajuda o outro. Dona Neide, com todo respeito, se a senhora quiser ajudar, assina o contrato para ele. O sorriso dela congelou. Não posso, tenho meus compromissos. Pois é, eu também. Ela saiu meio sem graça, e eu entrei no elevador sentindo que aquilo era só o começo. A segunda tentativa foi ainda mais criativa. Minha amiga de infância, Larissa, me ligou depois de anos sem contato. Começou falando da vida, perguntando como eu estava, lembrando histórias antigas. Eu já estava estranhando a súbita nostalgia quando ela solta. Então, sua mãe comentou comigo que vocês estão com um impasse. Ah, pronto, falei, rindo. Virou pauta comunitária agora? Ela está preocupada, sabe? Disse que seu irmão está arrasado, que não tem mais para onde ir. Larissa, me responde uma coisa: se eu assinar e ele parar de pagar, quem é que vai arcar com tudo? Bom, você, né? Então pronto. É exatamente por isso que eu não vou assinar. Ela tentou argumentar, mas quando viu que eu estava inflexível, desistiu. O auge da operação veio no domingo, quando recebi uma mensagem do padre da igreja que meus pais frequentam. Filha, sua mãe me pediu para conversar com você. Lembre-se que devemos perdoar e ajudar os nossos. Eu respirei fundo antes de responder. Padre, perdoar eu até perdoo. Agora, assinar contrato de aluguel em nome de outra pessoa, isso nem Jesus fez. Ele não respondeu mais. Imagino que tenha entendido o recado. Enquanto isso, o grupo da família estava em chamas. Cada nova mensagem era mais dramática que a anterior. Minha mãe, estamos passando vergonha por sua causa. Meu pai, pense no seu sobrinho. Marcos, você destruiu nossos planos. Eu não sabia que minha assinatura valia mais que o salário de vocês juntos. Vou começar a cobrar por autógrafos. O mais engraçado é que, quanto mais eles tentavam, mais reforçavam minha decisão. Parecia que eu estava jogando um jogo em que cada movimento deles só me dava mais pontos. Até que um dia, recebi uma ligação da própria imobiliária. Senhora Mariana? Sim. Seu irmão nos pediu para entrar em contato com a senhora. Imagino que seja sobre o contrato. Exato. Ele disse que a senhora havia mudado de ideia. Ele disse o quê? Quase ri alto. Que a senhora estaria vindo aqui amanhã para assinar. Interessante.
Ele deve estar confundindo a Mariana da realidade com a Mariana do mundo da fantasia. A moça ficou sem graça, e eu finalizei. Pode avisar que, se ele continuar usando meu nome sem minha autorização, quem vai visitar vocês é meu advogado. A tentativa mais absurda veio dias depois. Eu estava no mercado, escolhendo tomates, quando escuto uma voz conhecida. Mariana? Era tia Vera, especialista em fofocas e conselhos não solicitados. Fiquei sabendo que você está se recusando a ajudar seu irmão. Isso é feio, menina. Feio é assumir uma dívida que não é minha, tia. Mas é seu sangue. Sangue não paga aluguel, tia. Banco nenhum aceita DNA como garantia. Ela ficou ofendida e saiu resmungando algo sobre a falta de respeito com os mais velhos. Eu só continuei escolhendo meus tomates, satisfeita com a resposta. E assim seguiu por semanas, telefonemas inesperados, mensagens de conhecidos, recados de coração vindos de pessoas que mal lembravam meu aniversário. Era uma verdadeira campanha política, só que, em vez de pedir votos, pediam minha assinatura. Mas nada, absolutamente nada, superou o dia em que recebi uma ligação do Marcos dizendo que já tinha resolvido tudo. Como assim, resolvido? Encontrei outro fiador. Ótimo, problema seu resolvido então. Mas ele só topou se você assinar como segunda garantia. Eu gargalhei. Marcos, você tem uma persistência invejável. Pena que aplica no lugar errado. Foi nesse momento que percebi que eles ainda não tinham entendido que eu não ia ceder. E mais, que eu estava começando a me divertir com a situação. Afinal, quanto mais eles se esforçavam, mais criativas ficavam as desculpas, e mais histórias eu tinha para contar. Depois da fase Mensageiros da Paz, minha família aparentemente decidiu que se não podia me convencer pelo cansaço, tentaria me vencer pela irritação. Foi aí que começou a verdadeira Guerra Fria familiar, uma sequência de pequenas retaliações que, segundo eles, deveriam me deixar desconfortável o suficiente para mudar de ideia. O que eles não sabiam é que, quanto mais eles cutucavam, mais eu me fortalecia no meu anão. A primeira ação hostil foi no grupo da família no aplicativo de mensagens. De repente, fui retirada. Simples assim. Um dia estava lá, rindo das piadas sem graça do tio Cláudio, e no outro, silêncio. Descobri por uma amiga em comum que minha mãe havia criado um novo grupo chamado Família de Verdade. Sutil. Não resisti e mandei mensagem privada para ela. Família de verdade? Ela respondeu com frieza cirúrgica. Apenas pessoas que se apoiam mutuamente. Ótimo, menos notificações para mim. Em seguida veio a ofensiva gastronômica. Minha mãe sabe que eu amo o bolo de nozes que ela faz só no Natal. Pois, adivinha? Mandou fotos do bolo no grupo novo, no qual eu obviamente não estava, e pediu para minha prima me mostrar. A prima, coitada, não sabe guardar segredo. Me mandou a foto acompanhada de um áudio. Sua mãe disse para eu mostrar para você e falar que esse ano não tem para quem não assina contrato. Eu ri tanto que quase engasguei com o café. Agradece e diz para ela que prefiro manter meu nome limpo a manter a barriga cheia de bolo de chantagem. Mas a campeã das pequenas vinganças foi minha cunhada Patrícia. Um dia, cheguei em casa e percebi que havia um pacote na minha porta. Era uma caixa enorme, com fitas vermelhas, como presente de Natal atrasado. Abri e encontrei um conjunto de almofadas velhas, manchadas, e um bilhete. Já que você não ajuda com a casa nova, pelo menos contribui com a decoração. Eu não sabia se ria ou se mandava para o Museu do Humor Involuntário. Decidi rir. Coloquei as almofadas no sofá e toda vez que olhava para elas lembrava da energia que gastaram para me mandar lixo. Meu pai também entrou no jogo. Ele sabe que sempre deixei algumas coisas minhas na casa deles, fotos antigas, livros, lembranças. Um belo dia, recebo uma mensagem. Estamos fazendo uma limpeza. Se quiser suas coisas, venha buscar até amanhã. Cheguei lá e vi minhas caixas separadas, mas percebi algo: todas as minhas fotos antigas tinham sido cortadas para me apagar delas. Só sobravam meus pais e o Marcos. Criativo, pai. Muito criativo, falei, segurando uma foto que claramente tinha um buraco no formato do meu rosto. Estamos apenas seguindo em frente, e ele respondeu. Perfeito, continuem.
Eu já segui faz tempo. E como não poderia faltar, veio a ofensiva social. Descobri que minha mãe estava contando para vizinhos e parentes distantes que eu abandonei o irmão em um momento difícil e que o Natal foi arruinado pela frieza da filha mais velha. Uma vizinha até me parou no mercado para perguntar se era verdade que eu tinha proibido o sobrinho de brincar na minha casa. Dona Cida, eu nem tenho quintal, respondi. Mas sua mãe disse. Então já sabe, se minha mãe disse, metade é exagero e a outra metade é invenção. Mas nada, absolutamente nada, superou o episódio do churrasco. Era aniversário do meu pai, e obviamente eu não fui convidada. Até aí, normal. O detalhe é que fizeram questão de organizar o evento na área comum do meu condomínio, que pode ser alugada por qualquer morador. Quando desci para ir ao mercado, dei de cara com todos lá, rindo, assando carne e me ignorando como se eu fosse invisível. O Marcos, com aquela cara de provocação, gritou: Não se preocupe, mana, este contrato de churrasco não precisa da sua assinatura. Sorri e respondi: Ótimo, porque este contrato de churrasqueira também tem prazo de vencimento, e o síndico já sabe que vocês passaram do horário. Entrei no carro e, minutos depois, recebi a notícia de que tiveram que encerrar a festa mais cedo. A retaliação final dessa fase veio disfarçada de gesto conciliador. Minha mãe apareceu na minha porta com um pote de rabanada, dizendo que queria fazer as pazes. Só precisamos que você assine o contrato, e tudo volta ao normal, ela disse, segurando o pote. Então quer dizer que a paz vem com prazo e cláusula de fiador? Perguntei. Ela bufou, deixou o pote na minha mão e foi embora. Eu comi a rabanada. Não sou boba. Essa guerra fria estava longe de me abalar. Na verdade, estava começando a ficar engraçado. Cada tentativa de me atingir só reforçava que eu tinha tomado a decisão certa. Mas eu sabia que eles não iam parar por aí. E no fundo, eu também sabia que, quando a situação chegasse ao auge, eu teria a minha cartada final. As semanas seguintes foram uma mistura de silêncio calculado e boatos voando mais rápido do que mensagem de grupo errado. Eu sabia que algo estava sendo tramado, porque minha família nunca fica quieta por tanto tempo. Quando eles não estão reclamando, é porque estão preparando o próximo ataque. E ele veio. Numa terça-feira à tarde, enquanto eu trabalhava no computador, recebi uma ligação de número desconhecido. Mariana? Aqui é da Imobiliária X. Estamos ligando para confirmar se a senhora vai assinar o contrato amanhã, como nos foi informado pelo Sr. Marcos. Eu respirei fundo, contei até 3, e soltei com a maior calma do mundo. Olha, não sei se vocês perceberam, mas meu irmão vive num universo paralelo. Não assino o contrato amanhã, nem semana que vem, nem no próximo Natal. A atendente riu nervosa, pediu desculpas e desligou. 5 minutos depois, meu celular começou a tocar sem parar, mãe, pai, Marcos, Patrícia, todos ligando ao mesmo tempo. Decidi que não ia atender. Deixei tocarem até cansar. À noite, recebi uma mensagem direta e dramática do Marcos. Se eu não assinar essa casa até sexta, vamos ter que nos mudar para um lugar horrível. É culpa sua. Respondi com meu melhor humor ácido. Pena. Eu teria uma culpa enorme se fosse eu que tivesse escolhido uma casa que não podia pagar. Ele não respondeu, mas a Patrícia resolveu entrar na conversa. Mari, por favor, pensa no bebê. Ele merece um lar decente. Ele já tem um lar decente. O que ele não tem é um pai que saiba fazer contas. No dia seguinte, começou a fase em desespero explícito. Minha mãe apareceu na minha porta às 8 da manhã, acompanhada do meu pai, com um envelope na mão. Mariana, é o seguinte, se você assinar o contrato, a gente garante que vai pagar as parcelas no seu lugar. Igual vocês garantiram que iam pagar o curso de inglês do Marcos e eu acabei bancando? Perguntei. Silêncio. Então, não. Meu pai bufou, como se eu fosse a pessoa mais ingrata do planeta. Você não tem coração. Tenho sim. E ele bate mais tranquilo desde que eu parei de cair nas armadilhas de vocês. No dia seguinte, veio a cartada mais desesperada. Recebi um áudio do Marcos. Tá bom, você venceu. Mas se não me ajudar, vou ter que me mudar para a casa dos nossos pais. E aí,
Quando eles ficarem velhos, a responsabilidade vai cair sobre você. Eu ouvi aquele áudio umas 3 vezes, mais para rir do que para refletir. Eles realmente achavam que estavam me ameaçando com algo que, para mim, soava como vantagem, todos juntos no mesmo lugar, longe de mim. Foi então que me veio a ideia da resposta final. Esperei o fim da semana e mandei mensagem no grupo que eles criaram e sim, eu ainda tinha o número salvo de cada um e sabia que a fofoca ia correr rápido. Se vocês querem tanto que o Marcos tenha uma casa, por que não vão todos morar juntos? Assim dividem as contas, cuidam uns dos outros e ainda podem passar o Natal inteiro falando mal de mim sem precisar me excluir da ceia. É perfeito. O grupo explodiu. Meu pai, isso é ridículo. Minha mãe, você está debochando da nossa cara? Marcos, você é insuportável. Eu, não estou debochando. É uma solução prática. Vocês querem ajudar? Então ajudem de verdade. No domingo, minha prima Camila me ligou, rindo. Mari, você não tem noção. Eles estão discutindo entre si porque ninguém quer abrir mão do próprio espaço para morar com Marcos. Mas para eu assinar o contrato eles estavam todos unidos, né? Respondi. Pois é. Parece que quando a ajuda exige sacrifício próprio, a coisa muda. E foi aí que eu percebi que a guerra tinha acabado. Não porque eles admitiram a derrota, isso nunca vai acontecer, mas porque, no fundo, sabiam que não tinham mais como me pressionar. Pararam de mandar recados, de me envolver em conversas indiretas e até de me provocar nas redes sociais. O silêncio, dessa vez, não era preparação para ataque. Era aceitação. Claro que, para fechar com chave de ouro, eu mesma cuidei de selar a vitória. Na semana seguinte, publiquei uma foto nas redes sociais, sentada na varanda do meu apartamento, com a legenda: mais um Natal chegando e eu sigo sem assinar contratos alheios. Paz na terra e no meu CPF. As curtidas vieram, e as mensagens privadas também. Algumas de amigos rindo, outras de parentes distantes perguntando o que tinha acontecido. Eu só respondia. História longa, mas o resumo é: não empreste seu nome. Nem no Natal. No fim das contas, percebi que toda aquela novela teve um lado positivo, me deu material para rir por anos e reforçou algo que já devia estar tatuado na minha testa: não ceda à chantagem emocional, mesmo quando ela vem embrulhada em panetone e discurso de a família unida. E sobre o Natal? Bem, desde então, passei a comemorar do meu jeito, com gente que realmente quer minha companhia, sem listas de exigências ou contratos escondidos em embrulhos suspeitos. E, sinceramente, nunca foi tão divertido. História encerrada, eles ficaram sem casa maior, eu fiquei sem estresse, e o meu anão se transformou no meu melhor presente de Natal para mim mesma. Fim.